Olá, voltamos aqui com o podcast Rally-Du, falando tudo sobre pneus, aqui para as pessoas. O brasileiro que é amante de veículos tem que saber sobre pneus, não é? E várias curiosidades aqui, a gente tem falado sobre isso durante esses podcasts aqui com a Rally-Du, que é a especialista em pneus aqui. E o senhor especialista? Tudo bem, senhor especialista? Tudo jóia, mais uma vez. Isso já vai virar, né, um nome próprio dele. Sim, fale com o senhor especialista, porque a gente costuma brincar aqui, gente, mas não tem ninguém que conheça mais sobre pneu do que ele, Edu. E hoje também, né, com a visita da Yokohama, Gustavo Loeffler. Meu Deus, tá muito chique isso. É alemão. Gustavo Loeffler, mas representante daqui da Yokohama, japonesa. Você tá vendo que aqui o Brasil é demais, né? Você tem todas as nacionalidades e as empresas. Sim. E é muito interessante, é muito bacana a Yokohama estar aqui presente, porque na realidade o Edu, a Rally-Du, foi a precursora, né? Foi ela que iniciou aqui a Yokohama no Brasil, praticamente. Dá para se falar isso também, né, Edu? Não necessariamente, vai bem pertinho, porque a gente começou em 1994 e foi logo que a Yokohama começou, né? Nesse mesmo ano, 93, 94. Então nós somos um dos primeiros clientes da marca Yokohama. Que legal. Muito legal. E me diga uma coisa, na realidade, para a gente falar um pouquinho da Yokohama, eu acho que é interessante até a gente falar um pouquinho sobre a história dos pneus, né, Li? Sim. Eu acho que a gente tem que começar falando da história dos pneus e de como surgiu o pneu e um pouco da Yokohama, né? Como surgiu tudo, como começou, o início de tudo. O pneu começou um pouquinho antes da Yokohama. Né? Claro. Não, maravilhoso. Na realidade, já nas aulas de história, a gente aprende sobre a roda, né? Surgimento da roda, começou assim, o mundo virou, né? As fronteiras se transformou. Mas legal. E o pneu? Como é que inicia isso daí? Porque nada mais é do que uma continuidade, um avanço com relação à própria invenção da roda? É um complemento, né? Foi um complemento. Eu acho que quando começaram a ter os primeiros veículos, vamos dizer assim, que ainda eram puxados a cavalo, né? As carruagens e tal, eram rodas rígidas, né? Rodas maciças, madeira. Então começaram a se criar as estradas e tudo mais. Então tinha um problema de conforto, tinha um problema de ruído, né? Então uma das preocupações quando se patenteou primeiro o pneumático, vamos dizer assim, foi um dos problemas era exatamente o ruído que gerava da madeira nos pisos de pedra, né, dos calçamentos da época, né? Então nós estamos falando de 1800 e Guaraná com rolha, né? Então, 1845 a primeira patente, né? Então, mas que veio a começar realmente a ser produzido como em massa, vamos dizer assim, ou com aplicação definida em 1880 e tanto, já pelo Dunlop, né? Mas quem começou a patente foi o Thompson, né? Os dois eram britânicos, né? Então ali que meio que começou a história dos pneus, né? E a aplicação do Dunlop foi mais para bicicleta, motocicletas da época, né? As primitivas, né? E depois em 1895 que o André Michelin, que aplicou o conceito básico para pneus de automóveis, né? Que eram as primeiras carruagens sem cavalo, que seriam os pneus automóveis. Né? Então a história vem lá de trás, né? Ou seja, uma das marcas aí que a gente conhece, né, mais comuns, que iniciaram isso também é a Michelin. Michelin, Dunlop, a gente pensa em Goodyear, porque o Charles Goodyear, que diz que é o pai da vulcanização, né? Então, dizem que por um acidente, mas a gente não sabe bem a história, só quem estava lá, que derrubou enxofre num experimento que ele estava fazendo, e esse enxofre misturado com a borracha e no calor acabou criando a vulcanização. Mudou o estado físico, né, da borracha, né, conservando muito mais, aguentando muito mais os esforços. Mas isso tudo são histórias, né? Então... Mas, ou seja, na realidade teve uma evolução disso, né? Desde quando se iniciou essa questão do pneu para amortecer mesmo, para dar mais conforto, ele foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, né? Sim, que continua evoluindo, né? Todo dia tem uma coisa nova aí, tem um conceito novo. Agora a gente escuta há muitos anos falar do pneu sem ar, né? Que é os
os tais dos pneus twill, que eles chamam, que é um pneu de uma estrutura rígida, que não é maciço, mas ele é como se fosse um entrelaçado, assim, a estrutura interna, que não usa ar. Que é diferente daquele outro pneu que até no Ramflat. Ramflat, o né? Ramflat Ele é diferente. O Ramflat é um reforço, na verdade, que permite que você rode um tempo com uma situação de zero pressão. Mas para você sair de uma situação de emergência, de risco, alguma né? coisa. Então, mas não é isso também é um conceito complicado, porque o pessoal entende que o Ramflat é um pneu Highlander, né? Que não acaba nunca. Você anda vazio, sai lá, botar um remendinho. Não é assim, né? Então, o negócio é bem, bem complexo. Para o usuário, para o cliente normal, o pneu é tudo igual, né? Preto, redondo, borracha com um buraco no meio, né? Então, só que você olhando isso aí de fora é esse conceito, mas por dentro a coisa é muito diferente, né? Então, a gente vai tentar passar algumas coisas aí hoje, vamos ver se... E a Yokohama, como surgiu aí? Em que momento surgiu a Yokohama? A Yokohama no Brasil, nos anos 90, né, como o Edu comentou, com a Seccional, que está até hoje, é o nosso distribuidor, representante da marca no Brasil. E a fábrica em si, a Yokohama, começou em 1917. Né, uma das mais antigas aí em operação, né, então tem mais de 100 anos. Aqui no Brasil, essa fábrica não? Não, no Brasil a gente não tem fábrica, a gente na América Latina a gente não tem fábrica. Todos os pneus são importados, então até nós podemos falar um pouco sobre isso, que isso é legal também, porque existe não é bem uma recusa, mas existe um preconceito talvez contra pneu importado. O pneu importado não é feito para o nosso mercado. Talvez tenha um pouco de verdade nisso se a gente fala de marcas de preço, marcas de combate e tal, mas quando se fala numa marca premium como é a Yokohama, a coisa é bem diferente, né? Vou explicar isso aí um pouco durante o dia aí. Ou seja, a Yokohama, ela trabalha mais com a linha premium mesmo, né? A gente tem um foco muito grande em performance e principalmente qualidade. Quando a gente fala performance, também a gente não está falando só de pneu para correr, né? A gente está falando de um aro 13 nosso, que é um pneu de alta performance. Então, todos os requerimentos de um pneu, ele te entrega o máximo possível, né? Então, mesmo no aro 13, que a gente imagina o que? Um aro 13 é um carro normal de seus 60, 70 cavalos às vezes, né? Por que eu preciso de um pneu de alta performance? Porque você precisa frear, você precisa parar no molhado, você precisa, né? Tem uma série de requerimentos aí, né? Então, um pneu de alta performance prioriza esse caderno de requerimentos, vamos dizer, colocando um nível mais alto, né? Então, você vai comprar um pneu simples, vai funcionar, mas não vai te entregar tudo que você pode ter num pneu. Essa é a diferença meio básica, né? Então, o assunto é bem, bem complexo e é bastante polêmico. Tem muita polêmica no meio aí que nós vamos levantar aí também. A gente falou muito aqui sobre pneu, né, Li? E quais são as dúvidas hoje aí das pessoas que mais procuram saber? Eu acho que é o seguinte, a gente precisa falar hoje do elemento pneu. Que está aqui, que a mocinha colocou lá, para a gente falar um pouco da banda de rodagem, toda a estrutura, como é estruturado o pneu, né? Vamos falar dessa estrutura. Das divisões do pneu, partes, como ele é fabricado, enfim, toda essa estrutura, porque tem basicamente, né? Não somos... Tem talão, tem liner, tem a lateral, tem banda de coisa. Basicamente, técnica, né? Basicamente todos os pneus têm a mesma estrutura base. Se a gente pensar em partes, estrutura base, qualquer pneu hoje radial, né, de automóvel, de qualquer marca que seja, vamos considerar automóvel, mas serve para outras linhas também. A estrutura base é igual. O que muda? Então por que tem diferença? Por que um pneu é mais caro? Por que um pneu é mais barato? Aí entram os ingredientes. É igual você comprar, eu sempre falo, você vai comprar um pão, por exemplo. Você sabe que você tem um pão que é barato e você sabe que você tem um pão que é melhor, mas custa um pouco mais caro. Todos vão farinha, vão fermento, vão os ingredientes básicos. Mas a qualidade desses ingredientes, a forma como você faz, você tem um pão lá que é gostoso, fofinho, você tem aquele outro pão baratinho, você corta aqui, voa um pedaço lá na sala. Então, o pneu é mais ou menos o mesmo conceito. Tem um que usa leite de cabra, né? então, isso tudo, então, a gente está falando de ingredientes, né? Mas aí depois você tem o processo de produção, né? A mão de obra é muito envolvida nisso, então é um processo ainda bastante artesanal, né? Fabricação de pneus. Qualquer marca, por mais tecnologia que tenha, ainda existe um processo relativamente artesanal, né? Então isso é onde começam a aparecer as diferenças.
que tipo de material você usa na carcaça, que tipo de material você usa no inner liner, né, no forro interior. Por que você faz um material melhor? Por que você faz uma carcaça no material X e não Y? Mas o X é mais barato. Mas o nosso produto não é feito para ser o mais barato. É para te entregar o melhor possível. Porque não existe uma coisa boa e barata na mesma frase. Né? Não tem. E que nem eu falo outra vez, desde um pão até um avião, você tem o barato, você tem o bom. Não necessariamente é o mesmo produto, né? Então é complexo o assunto, né? Porque quem vê de fora entende isso. É tudo igual e tem os baratos e tem os caros, né? Então, nessa parte, quando a gente fala das estruturas básicas, então a banda de rodagem, que é a parte mais visível, né? Que toca o piso, né? Que para mim é a parte mais difícil de produzir num pneu, mais complexa de produção num pneu, é o desenho, é a banda de rodagem. Porque o desenho precisa ser eficiente em drenagem de água, ele precisa ser eficiente em comportamento dinâmico, em velocidade de resposta de volante, né, em agarre, em tração, em dissipação de calor, em geração de ruído, desgaste o mais regular possível, e ainda assim tem que ser atrativo. O desenho que você fala são essas ranhuras, isso, né? Onde vai escoar a água, tudo isso, né? Isso. Que vai diferenciar também, por exemplo, um pneu que é para um determinado solo, tipo um pneu de estrada, um pneu de asfalto. Sim. Vai mudar muito nisso, né? Sim, mais para picape que você tem uma diferença, porque o próprio conceito do carro é para isso, né? Tá. Você tem uma picape que o cara pode usar como um veículo urbano, de cidade, que nunca vai ver terra na vida dele, e você tem uma picape que o cara realmente precisa pôr para trabalhar numa situação totalmente fora de estrada. Então aí você tem pneus específicos para otimizar essas características, né? Num automóvel, num crossover, né, que é o que a gente mais vê hoje, que todo mundo chama de SUV, né, tudo que é maior que um carro é SUV, só que é um crossover, né, SUV de verdade são os esportivos, né, Cayenne, X5, X6, esses são SUVs de verdade, né, o resto são crossovers. Então, para os crossovers, você já tem um conceito de um automóvel maior, né, você não necessariamente vai usar num fora de estrada ou para um trabalho mais severo, né. Essa banda de rodagem, vou fazer a pergunta para o Edu, essa banda de rodagem, para um leigo como a gente aqui, essa banda de rodagem, ela é o modelo do pneu? Posso falar que o modelo do pneu define essas ranhuras aí, essa banda de rodagem, ou não tem nada? Sim, a banda de rodagem... Porque a gente nota que cada pneu tem um modelinho diferente. Um desenho diferente, uma ranhura diferente. Isso, né? Isso. Eu costumo dizer assim, a grosso modo, que assim, dentro do pneu, num espaço pequeno de 25 a 30 centímetros, não dá para fazer um Picasso, alguma coisa tão diferente. Então, basicamente, as ranhuras são muito parecidas de todas as marcas de pneus. Óbvio, tem uns desenhos específicos para uma coisa ou para outra. Tem o simétrico e o assimétrico. Sim. Mas basicamente os desenhos são muito parecidos, 3 ou 4 ranhuras contínuas, o escoamento lateral do pneu. Então basicamente é isso daí, muda, mas muda muito pouco, enfim. Agora, o que o Gustavo falou, o conteúdo do que está ali segurando assim, e fazendo esse desenho é que de repente modifica o valor do pneu, o custo do pneu. Composto, né? E tudo mais, né? A logística também é uma coisa importante, o que diferencia o preço do pneu é a logística também. Sim. Você tem um pneu que você consegue, falando da Yokohama, por exemplo, você compra um pneu Yokohama aqui em São Paulo e viaja para a Bahia e for um pneu na Bahia, você compra um pneu Yokohama na Bahia. Sim. Acho que praticamente em todas as capitais. Sim, várias cidades aí. Várias cidades em praticamente todas as capitais. Sim. Então, a logística também é um fator muito importante, principalmente para quem tem um carro esportivo com rodas grandes, com pneu de perfil baixo, que está sujeito a ter um problema de corte. Né? A Yokohama tem um detalhe, até fazendo um parênteses, né? Não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Você pode viajar para outro país e se você tiver um problema, você vai encontrar uma revenda você vai encontrar um pneu igual que você usa aqui. Então, hoje eu dou suporte para toda a América Latina, né? Eu atendo todos os distribuidores da América Latina. Então, um amigo nosso saiu daqui agora em São Paulo, de carro, e foi até a Argentina, até Buenos Aires, para a Feira Autoclássica. E foram com o pneu nosso e chegaram lá, foram no stand da Yokohama da Argentina, foram recebidos lá, tinha o mesmo produto lá. E ele falando, a gente veio do Brasil com o carro, com um carro antigo, com chuva, com tudo.
é o Felipe Bitu, né, que ele é também escreve matérias para 4 rodas, tudo. E ele colocou isso durante a viagem. Eles falaram, eu tenho um carro mais antigo que não tem ajuda eletrônica. Eu não tenho babá eletrônica, não tenho controle de tração, não tenho ABS, não tenho nada. Então eu tenho que confiar mais ainda no produto, no pneu, né? É o braço e o pneu, né? O braço e a borracha. Então eles viajaram com chuva, 2.500 quilômetros aí, tranquilos, dando risada, e foi super legal. Então a Yokohama também tem essa vantagem, vamos dizer que você vai para qualquer país aí na América Latina, você está bem assistido aí, vai encontrar alguém lá. Aproveitando a oportunidade que agora a gente tem um professor e meio aqui, né? coitado de mim. Eu comentei, acho que não foi no podcast anterior, que eu atendi um Fiat Brava de um cliente nosso, que ele está com o pneu Yokohama, é aro 14, um 8570-14, se não me falha a memória, e o pneu já tem mais de 10 anos, só que o carro não sai da garagem, roda muito pouquinho, e o carro foi lá na Rally-Du para fazer uma manutenção de suspensão e freio, e a gente obviamente verificou os pneus. Claro. Eu tentei ver algum problema nos pneus com mais de 10 anos, eu não achei nada. Não achei nada. Isso já é uma polêmica. Nós vamos entrar no pacote das polêmicas aí. Essa é uma das polêmicas. E assim, quando ele mandou o carro para lá, eu falei, o carro há 10 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar pneu sem sombra de dúvida. Eu não tive coragem. Até porque mesmo que o pneu, por exemplo, esteja bom, mas ele tem um período de validade, né? Então, aí a primeira polêmica. Assim, não tem validade. Ele não tem validade. Eu não digo validade, mas o Gustavo não vai me deixar mentir sozinho aqui. Ele vai perdendo a qualidade ao longo do tempo, obviamente. Aí entra a diferença da receita do bolo também. Então, o que é a primeira polêmica? Existe um período de garantia. Né? Então, a garantia estabelecida aí a garantia legal são 3 meses. E a garantia contratual são mais 4 anos, 9 meses. Então fecha os 5 anos de garantia para todos os produtos. Tá. Então a garantia legal são 3 meses. Então os fabricantes, né, os importadores, no caso seccional, por um contrato, por uma questão de assim, interna, vou estender para 4 anos, 9 meses, fechamos os 5 anos de garantia. Então, aí entra o primeiro mito, né? Tem muita gente de internet aí que se diz especialista, aí a internet é um problema porque não tem filtro, né? Então o cara se diz especialista e fala, não, porque você tem que olhar a data do pneu, porque ele tem validade de 5 anos. Não é assim que funciona. Então assim, existe uma garantia de 5 anos e uma recomendação de que você use dentro do prazo de garantia. Não quer dizer que deu 5 anos e um dia, teu pneu vai virar... Vai trocar, vai esfarelar. Vai esfarelar, vai desmanchar, vai soltar as tiras, não sei o que. Não vai acontecer. Então, depende muito da forma como foi cuidado. Um carro de garagem, não ficou exposto a sol, não ficou o carro pendurado em cima de químicos lá, de óleo, de coisas... O pneu vai durar mais tempo. E muito tempo parado na mesma posição. Numa chata. Né? Então, se o cara teve um cuidado... movimenta o carro de vez em quando, deixa mais pressão para o carro ficar provavelmente parado. Foi o que aconteceu, porque assim, eu procurei mesmo. Bom, é uma venda certeira de quase, mas não tinha. E o dono do carro é um conhecido meu. E ele falou, você não vai fazer eu trocar o pneu dessa vez. Não, o que acontece é que depende do composto que você usa, ele vai ter um envelhecimento mais rápido. Então, isso realmente acontecia. Os compostos mais modernos, inclusive, por exemplo, os da Yokohama... Preservam mais tempo. Dura mais tempo. Então, tem agentes anti-envelhecimento, tem uma série de testes que são feitos. Nós temos, na minha época que eu trabalhava na seccional, nós temos um teste ambiental para a fábrica. 4 pneus de compostos diferentes ficaram instalados no telhado da seccional, monitorados, temperatura e pressão, durante 5 anos. Ficou exposto a sol e chuva, intempéries lá o tempo todo. Sem estar montado na roda. Montado na roda, inflado, montado na roda. E uma estrutura que mandaram do Japão, a gente pendurou no teto lá da balança, lá da seccional. Ficou por 5 anos lá monitorado. Enchia um cartão de memória e mandava para a fábrica. Eles interpretavam esses dados. Quando terminou esse teste de 5 anos, os pneus foram desmontados e enviados para o Japão de volta, para análise em laboratório. A gente tem um laboratório no Japão, dentro de uma das fábricas, trabalham 1.000 engenheiros lá. São caras que muitas vezes não sabem nada de pneu, mas é aquele cara que manja
tudo e mais um pouco de química, sabe, de uma série de outros itens específicos. Então, junta tudo, você tem um bom produto, né? Então, você falando de componentes de pneu, tem pneu que eu já ouvi falar que tem um tal de um óleo de laranja, que tem um negócio de laranja. Tivemos. Eu gostaria de saber. Legal, Eu fico imaginando que o pneu tem cheiro. Tem sabor, né? Sabor, né? Eu não sei. Sabor eu não sei, porque não cheguei nesse nível de loucura. Muito curiosa. É um pneu meio cítrico, né? Na verdade, o que aconteceu? Isso aí, a Yokohama teve patenteado por 10 anos, pelo menos, um composto que usava óleo de laranja na mistura. Qual que foi o objetivo desse composto, desse uso do óleo de laranja? Dentro dessas loucuradas aí do laboratório no Japão, eles desenvolveram um composto que substituiu uma parte dos óleos de petróleo por óleo de laranja. Mas por quê? Não era por um tema ecológico, né? Exatamente ecológico, né? Isso foi desenvolvido primeiramente para os pneus de corrida, porque existia uma categoria chamada WTCC, o Campeonato Mundial de Carros de Turismo, que corriam carros de tração dianteira, tração traseira, motor longitudinal, motor transversal, características mecânicas diferentes. Então, o desgaste dos pneus e o comportamento se dava em pontos diferentes. Eram diferentes. Então, a Yokohama tentou, com esse composto, equilibrar essas forças para você ter um campeonato mais homogêneo. Então, essa mistura com óleo de laranja deu um composto que suportava mais temperatura, tinha uma curva de performance mais plana, porque o pneu, quanto mais ele esquenta, mais ele vai perdendo performance. Então a gente tinha uma curva mais plana, o pneu durava mais tempo. Então, mesmo que o carro mecanicamente exigisse mais do pneu, ele deteriorava de uma forma mais lenta. Entendi. Então você criava esse equilíbrio na categoria. Só que isso foi uma sacada legal, porque isso aqui pode funcionar para pneu de rua. Então, em 2009, lançou o C-Drive 2, vocês lembram? Que foi o primeiro pneu global com óleo de laranja na mistura. E fizemos testes na época de resistência a rolamento, testes dinâmicos também com clientes. Ainda tem o C-Drive 2, que é da Mercedes, da GLA, né? Tem até hoje, com óleo de laranja. Inclusive uma versão Ramflat, que só saiu para Mercedes. Sim. Tinha um C-Drive 2 normal e um Ramflat, mas ambos com óleo de laranja. Já não tinha mais óleo de laranja. Já não tinha mais. Então, depois de um tempo, a Yokohama, quando caiu a patente, ela passou para outros componentes. Então, hoje usa dobro de sílica, microsílica, usa outros compostos com base sílica, que não usa mais óleo. Podemos entender que aperfeiçoou, então, o evoluiu, né? Foi para outro caminho. Está explicado por que tantos engenheiros químicos, 1000 engenheiros. 1000 engenheiros de vários ramos, né? Os caras são, eles chegam num nível assim que beira a psicopatia, né? Eu brinco, né? Porque eu participei, eu vou todo ano para a fábrica, né? Então, uma vez por ano eu tô lá, a gente tem reuniões técnicas lá, e eu conheci um cara lá, um engenheiro, que ele trabalhou 8 anos da vida dele, de segunda a sexta, sem parar, num estudo aerodinâmico na lateral do pneu, para tirar o ar de dentro da caixa de roda, para melhorar a eficiência aerodinâmica do pneu. O cara trabalhou 8 anos da vida dele para desenvolver um spoilerzinho, tem um detalhezinho na parede lateral do pneu, que diminuiu o arrasto em mais ou menos 4 a 5%, e diminuiu o lift, a gente chama de lift, quando acumula ar na caixa de roda, o carro levanta em velocidade. Isso prejudica o perfil aerodinâmico, exige mais motor, gasta mais combustível. Olha só! Então, olha onde vai o negócio. O cara trabalhou 8 anos para desenvolver um perfil na lateral do pneu que tirava o ar dessa caixa de roda e diminuiu 50% do lift. Então, e patenteou 48 protótipos. Então, até ele chegar na versão final, ele patenteou todos. Então, quer dizer, a Yokohama está 2, 3 passos adiante aí, e isso aí logo vai ser lançado, né? A gente não pode dizer ainda que carro, mas logo vai sair em carros de linha, e melhorou bastante a eficiência do produto. Então, você imagina, o cara trabalhar 8 anos da vida dele... Para um detalhe né? De uma coisa que já existe há 100 anos. Num pneu de 100 e tantos anos, então, quer dizer, sempre tem coisa ainda para aprimorar, sempre tem um detalhe para tirar. Então, é muito legal. Até você contando isso, o que me vem na cabeça, né? Que quando a gente fala assim, Yokohama como linha premium, é pela estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Tudo. Porque você tem ali, no caso, pneus premiums e pneus que também podem ser utilizados porque tem um aro menor, que podem ser utilizados em outros veículos também mais populares. Mas também que são pneus premium também, porque ele passa de uma pesquisa, ele vem com um desenvolvimento muito maior.
Correto. Que, pelo que eu estou entendendo, a Yokohama, a base dela fundamental é essa, né? A pesquisa e desenvolvimento de projetos assim fora da curva. Eu acho que assim, a Yokohama ela tem hoje a gente é o 8º maior fabricante mundial. Né? Então, provavelmente vai subir para 7º ou 6º, porque compraram outras empresas e ainda não atualizou esse ranking global. Né? Então, provavelmente ele vai subir a 7º ou 6º maior fabricante. Mas a ideia da Yokohama talvez não seja ser o maior vendedor de pneus do mundo, mas vender o melhor pneu do mundo. Tá. Com menor índice de falha de fábrica, com maior índice de satisfação, com maior índice de requerimentos atendidos para o cliente, para o usuário comum, né? E todos os amigos que eu indico, que a gente aplica pneu, todos saem impressionados, todos saem satisfeitos. Eles falam, cara, eu não sabia que dava tanta diferença colocar um pneu desse. O resultado é... Então é um negócio muito legal. legal. E esse ranking, na realidade, é por quantidade de pneus vendidos. Sim. Não é pela qualidade dele, tá? Não, é volume. Volume, né? Mesmo. Volume. É porque, assim, pela qualidade que a Yokohama traz, na realidade, você tá num ranking desse lá em cima, tem vendido bastante. Exato. Em função do... Eu suponho que a Yokohama não fabrique tantos pneus Aro 13 e 14, não, igual os concorrentes. Os concorrentes também estão parando, os principais. Porque no portfólio da Yokohama, a maioria dos pneus são de alta performance. Sim, são pneus grandes, de aro grande, de perfil baixo, enfim. Então, por exemplo, a Halidu muito pouco compra. Sim. Acho que a Aro 13, não sei se eu comprei até hoje. É que é muito difícil, porque se a gente pensar pelo mercado hoje, há quantos anos já parou de fabricar um carro com Aro 13? Com Aro 13, Então vamos pensar assim, esses carros hoje estão com um certo nível até de preço, que o cliente dificilmente vai investir forte em um jogo de pneu. A gente sabe que um pneu Aro 13, por exemplo, tem preço baixo e tal, e o nosso pneu não é tão barato, mas te traz um monte de benefício, inclusive no retorno em consumo de combustível. Sim, também. Então, às vezes a gente faz uma conta, a gente faz umas demonstrações que você aplicando um pneu nosso sobre um concorrente da mesma categoria, a gente economiza durante o uso quase o valor de 2 pneus em gasolina, em combustível. Então isso daí, mas teu pneu é um pouco mais caro, mas quanto eu estou te retornando durante o uso? Né, em economia de combustível. Essa conta ninguém faz. Tudo, né? Fora o conforto, fora a segurança, né? Então, esses detalhes é que tem muito mito, assim, sabe? Mas é mais caro, mas veja bem, você tem que ver se você realmente está disposto, você está tirando, claro, a gente sabe que ninguém quer gastar dinheiro, todo mundo tem que economizar, é complicado, mas ao mesmo tempo, se você não está gastando, você está investindo. Você vai usar esse pneu por 2, 3 anos. Você está falando, Gustavo, sobre a resistência ao rolamento. Resistência ao rolamento, sim. Então, assim, em termos de resistência ao rolamento... Deixa eu explicar a resistência ao rolamento, depois ele fala a parte mais técnica. Ele precisa de menos impulsão do carro, do motor, obviamente menos gasolina, para fazer o mesmo trajeto, para permanecer na mesma velocidade. Corretíssimo. Eu estive em Curitiba quando fizemos o teste. Se não me engano, foi na época do Speed... Do C-Drive 2. Do C-Drive 2, no cartódromo. C-Drive 2, Sim, eu conduzi o teste que empurrávamos os carros, aliás, os 2 pilotos com o mesmo peso, no mesmo carro, com a mesma velocidade. Isso. Trocava de pneu, mesma roda. E em um certo momento, os 2 paravam de acelerar o carro e ia em ponto morto, e o carro, usando os pneus do Yokohama, parava mais longe, metros e metros na frente. Eu estava lá nessa época. Isso aí, eu trouxe uma amostra aqui que é legal para vocês terem uma ideia. São 2 amostras de composto. Um composto comum, né, um composto básico, e um composto que a gente usa nos nossos pneus, né? Então são 2 amostras. Eu vou te mostrar as 2 que você veja que são iguais, mesmo peso. Uma está um pouquinho mais brilhante porque a outra já está velhinha, né? A que está envelhecendo é a fosquinha, né? O composto comum, né? Aí eu vou te mostrar o resultado prático da resistência ao rolamento com essas 2 bolinhas aí. Você solta as 2 da mesma altura em cima da mesa aí. Pega as 2 onde que eu solto? Aqui, da mesma altura. Pode soltar de uma altura que você quiser aí. As 2 têm o mesmo peso. O que aconteceu? Pode fazer o teste aí. Essa daqui mais brilhantezinha quicou, né? Ela tem... As 2 têm o mesmo peso. Essa outra... Tá. Então, nós não estamos falando de tração, nós não estamos falando de frenagem, não estamos falando de nada. Isso aí é o resultado da resistência ao rolamento. Essa que afunda e ela perde energia em forma de calor. Então, isso daí no pneu faz com que você tenha que
acelerar mais para manter o carro em movimento. Que interessante. Então isso daí é uma demonstração, a gente fez nesse mesmo laboratório dos mil engenheiros lá, numa visita, eles têm uma mini planta, eles têm uma mini fábrica de pneu, então eles fazem testes de compostos, eles fazem testes de vulcanização, temperatura numa mini fábrica, dentro do laboratório. E eu pedi para produzir essa amostra para usar em treinamento. Legal. Aí eles, vamos pensar e tal. Não vão fazer, né? Passou uns 2 meses, os caras mandaram, mas mandaram com um manual desse tamanho, explicando o que foi, o que não sei o que. Por que mandar 7 kits e a outra só dá 2. E aí eles mandaram para o mundo inteiro, para todos os escritórios da Yokohama, para o pessoal usar em treinamento. Então, isso você vê, aí você depende do que é a marca, qual que é o foco da marca. Se quer fazer um pneu barato, você não pode usar um composto top. Não dá porque não vai alcançar o teu nível de preço. Então, existe pneu ruim? Não existe pneu ruim. Existe pneu simples, existe pneu mais sofisticado, Essa é a diferença. A gente tem que ser justo. Mas esse pneu é ruim. Não existe pneu ruim, porque é um item de segurança. É difícil de homologar, mas tem pneu que atende o mínimo necessário e pronto, dentro daquela faixa de preço. E tem os pneus mais top que te entregam muito mais. Jamais eu poderia imaginar que o pneu roda mais, que outro roda menos. Pneus iguais. Muita gente está falando de pneus iguais em carros iguais. De novo, eu volto na polêmica, né? Tem muito especialista de internet aí que quando vê um vídeo desse de resistência a rolamento, fala: mas então eu prefiro comprar o outro que freia antes, porque daí ele gruda mais no chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí, antes eu entrava em discussão, tentava explicar. Hoje eu digo: tá bom, compra lá então, campeão. Gasta mais gasolina e pronto. Seja feliz, né? Todo mundo tem direito de ser feliz. Se você está feliz assim, que vai em frente. Na verdade, assim, comercialmente, não é muito simples a gente expor isso para um cliente. Exatamente. Tá? Vou te falar na parte comercial. Exatamente. Na parte técnica, beleza, mas na parte comercial não é tão complicado. Simples. Exatamente. Você explicar para isso para o cliente e falar para ele pagar X% a mais no pneu dele. Está correto. Aí que nós entramos num tema legal, porque alguns exercícios que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz esse de resistência a rolamento, que a gente solta o carro, a gente encontra uma diferença ali de distância que dá mais ou menos uns 5% de diferença com relação à concorrência, né? E os testes que a gente faz de campo, que a gente pega um carro que usava um pneu de outra marca e passou a usar um pneu nosso, a gente encontra em média, tá? De uma forma geral, uso urbano, uso estrada e tal, mas principalmente uso urbano, mais ou menos meio quilômetro por litro de vantagem usando um pneu nosso. Nossa. Quando a gente fala meio quilômetro por litro, 500 metros por litro não é nada. Só que quando você faz uma conta assim, quantos mil quilômetros dura um jogo de pneu em média no uso urbano? 40 mil quilômetros. Aí você faz a conta, quanto dura, quanto conta consome. Já é 40 mil. Já por aí. Já começou a ficar começa por aí. 40 mil, não é 40, não é 400. Exatamente. É 40 mil. Para um economista... Meu Deus. Não, aí você faz uma conta, eu sempre peço quando eu vou dar treinamento, eu digo assim, me dá uma média, quanto que dura um pneu aqui no país de vocês? Dura 40 mil, 50 mil. Então vamos botar aqui, 40 mil quilômetros, é uma média boa, aceitável, né? Normal. Uma média de quantos quilômetros por litro? Vamos botar gasolina? 7, 8. Quanto faz o teu carro, por exemplo? Dura 40 mil e... 8 mil quilômetros? Não, 8 quilômetros por litro. 8 quilômetros por litro. Gasolina. Então vamos botar aqui, 8 quilômetros por litro, você vai gastar 5 mil litros de gasolina. Se eu te falar que com esse nosso pneu, você vai para 8,5 quilômetros por litro, nos mesmos 40 mil quilômetros, vamos dizer que rode a mesma coisa. Tá. Não estamos nem considerando que pode rodar um pouco mais. Vamos botar a mesma coisa. Mas se você fizer 8,5 km por litro, você está gastando 4.705 litros de gasolina. 295 litros de gasolina. Aí eu vou te fazer uma conta. 295. Quanto é o litro de gasolina? Coloca aí R$6. 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 Vamos fazer conta para baixo. Sim. R$1.770 eu estou te dando de retorno em combustível. Quanto custa um pneu para o teu carro? Estou te pagando 1,5 pneu no mínimo para o teu carro. Então, a diferença de preço do nosso para o concorrente é nada. O nosso pneu é barato. É mais barato. Outro que é caro. Essa é a conta. O seu custa menos. É número. Então, agora, assim, me fala uma coisa. Todos os pneus da linha Yokohama
tem esse diferencial ou não? Agora toda a linha, porque houve uma época que tinha alguns modelos que tinha menor resistência ao rolamento. Final dos anos 90, quando começou a sílica, né? Que a gente começou a adicionar sílica, daí até reforçava essa ideia, né? Pneu com sílica, pneu com sílica. Desde o comecinho dos anos 2000, a gente já não fala mais em sílica. Porque todos os nossos pneus desde então têm sílica na mistura, no mínimo, né? Aí depois vieram outros compostos, vieram outras diferenças, mas todos já têm sílica. Muitas outras marcas, mesmo marcas de conceito, marcas reconhecidas, nem todos os pneus traziam sílica, né? Então, mais nas linhas mais top, usavam um pneu mais de combate, usavam um composto mais simples. Então, a coisa demorou uns anos para os caras entrarem no mesmo negócio. Agora, como é exigido, por exemplo, um baixo consumo de combustível, então aí todo mundo teve que meio que caminhar para esse lado aí, né? Se você pensar dos RAM flat que a gente comentou, né? O RAM flat era equipamento original de uma marca aí alemã, não sei se você pode falar as marcas. Pode falar, da BMW. Então, da BMW. Todos os carros BMW usavam esse pneu RAM flat. E não vem mais RAM flat em todos os BM. Não. Vem menos de 50% hoje. Por quê? Porque não alcança os níveis de economia de combustível das normas europeias. Que são recomendados. Que são recomendados. E aí entrou a Yokohama. Quando saiu o RAM flat, a gente entrou como equipamento original. Entendi. Então hoje nós estamos em BMW, em Mercedes, a gente é o maior fornecedor para Mercedes hoje. Porsche, né, tá com Audi, com outras marcas todas japonesas. Então o assunto vai, né? Vai. É muita polêmica, mas muita coisa, essa parte como você comentou do comercial, aqui é número, né? Pois é número. A coisa é que muita gente, muitas vezes, não quer ter o trabalho de explicar. Então isso é legal para você que gosta dessa parte. Tem muitas revendas que não sabem disso, começa por aí. Exatamente. Tem muito vendedor que entende bolufas de pneu. Aliás, só para dar uma mudadinha um pouquinho de assunto, a concessionária, por exemplo, a concessionária é um cliente muito grande nosso da Rally Duo, que compra pneus de todas as marcas, né? O consultor da concessionária não entende nada, quando eu falo nada de pneu, é nada mesmo. Ele só sabe que é preto e um enorme buraco no meio. Barato e os só isso, né? Não, e ele olha no que está no carro e pede exatamente igual. Se tiver errado, ele já repetiu o erro. Quando olha. Se não olha errado, porque acontece do cara olhar errado também. Né? A gente já entregou pneu para concessionária e chegou lá, mas não tá diferente. Porque o cliente olhou no pneu dianteiro e precisava trocar o traseiro ou vice-versa. Isso é básico, né? Nossa. Mas acho que a falta de conhecimento, tanto do usuário, que não tem tanta obrigação assim de saber, né, do pneu, mesmo sendo um país de pessoas apaixonadas por carro, né? Ainda assim. Então deveríamos ter pessoas um pouco mais apaixonadas por pneu também, pelo menos para entender um pouquinho mais. E aí vai por diante. A revenda também tem muita gente despreparado para entender de pneu. A concessionária, centro automotivos, enfim, muita gente não tem nada de informação de pneu e vai lá na bacia das almas e vai empurrando. Mas aí bateu a medida, vai embora. Aí eu vou entrar numa outra polêmica, né? Tem muito vendedor que ele está vendedor. Ele não é vendedor. Ele está vendedor. Então, o que ele faz? É medida e preço. Pois é. E daí, claro, ele vai vender o mais barato. Eu vou fazer uma ressalva. É preço e medida. Porque às vezes ele bota até uma medida errada. Por preço. É verdade, é verdade. Então, assim, eu entendo que, claro, a gente tem que pensar a primeira coisa. O pneu é um item de segurança. Sim. Então, você não pode induzir o cliente a um erro ou você mesmo cometer esse erro. Se você não sabe, não é vergonha você não saber. A vergonha é você não saber e não perguntar. Né? Tipo, você não sabe, está em dúvida, consulta. A seccional tem um 0800, tem um corpo técnico lá formado pela fábrica. Então, os caras têm capacidade. Bom, pelo menos isso, o consultor da concessionária ele vai se salvar um pouquinho, porque ele vai lá, copia e cola. Ele olha no... Bom, se tem 1000 engenheiros que já mandou botar esse pneu nesse carro, quem sou eu para mudar? Bora lá no se está certo, se está errado, se custa o dobro do preço ou não. Porque às vezes a concessionária pede um pneu de determinada marca para o carro
porque está usando aquele pneu. E por exemplo, como o Gustavo está aqui, eu vou falar, o Yokohama tem a mesma medida, com a mesma carga, velocidade, enfim, com um preço muito menor e uma qualidade muito maior, mas a concessionária quer aquele pneu que está lá. É que eles têm isso por causa da fábrica, né? A fábrica meio que pede, não assim, necessariamente, muitas vezes sim. Mas eu acho que mais é a falta de conhecimento, porque se você tem um produto que atinge aquela expectativa e passa um pouco mais, por que você não dá essa opção para o cliente para ele gastar um pouco menos e ter qualidade melhor? Eu acho que a concessionária ela fica um pouco limitada nesse aspecto muitas vezes, mas um negócio que é interessante nisso que você falou é que a gente tem que pensar assim, o pneu de equipamento original ele foi feito para o carro, para atingir as características, aquele pacote de características que a fábrica queria para aquele carro. A fábrica não sabe quem vai comprar o carro. Então ela não sabe, por exemplo, você quer conforto, você quer ruído, você quer economia de combustível, eu quero performance. E nós 4 temos o mesmo carro. E eu não quero gastar muito, tem esse também. Tem esse também. Então assim, nós 4 temos o mesmo carro. Então aquele pneu original dá uma média para nós 4. O pneu de reposição, por que tem 2, 3 modelos, às vezes, na mesma medida? Porque cada modelo de reposição vai atingir as características técnicas que o carro precisa, medida, carga, velocidade, e vai otimizar as características que cada cliente quer. Entendi. Você quer mais conforto? Então você vai usar esse pneu aqui. Você quer mais durabilidade? Você vai usar esse modelo aqui. Eu quero mais performance? Eu vou usar esse modelo aqui. Então, essa é uma diferença, às vezes, do equipamento original pro reposição. Para reposição. Obviamente, falando de marcas conceituadas, né? Também não adianta o cara dizer, não, mas eu tenho um desenho aqui que é semi-slick, que não sei o que nem é, mas o cara vende como semi-slick, não sei das quantas, e no fim fica pior que o original, né? Então, vamos botar eu vou ter que perguntar. Vamos botar os nomes nos bois aí. Você acabou de falar, eu não sei como cliente, o que é um pneu semi-slick? Semi-slick de verdade, é que existe o semi-slick de verdade, existe o semi-slick fake news. O semi-slick fake news, o semi-slick fake news é um pneu que o cara vende como semi-slick, ele é um pneu de rua normal que tem um desenho um pouquinho mais esportivo. E o cara vende como não, o pneu é semi-slick. Porque o semi-slick de verdade, o que é? É um pneu, o pneu slick é o pneu de corrida, o pneu liso, sem desenho. Tá. Isso é um slick, né? O liso. Então, o semi-slick... Não tem ranhura. Não tem ranhura nenhuma. É aquele liso de... Liso, parece um pneu 100% careca. Fórmula 1 é tudo lisinho. Exato. Isso. O pneu de carro de corrida tem o slick, que é para pista seca, e tem o wet, né? Que são os desenhados para pista molhada. O semi-slick, para alguns carros esportivos, carro que usa na pista e vai para a rua e tal, antes permitia fazer os dois usos, é um pneu de base de um pneu slick, só que ele tem umas ranhurinhas, tem um pouquinho de desenho, só para você poder ir rodando para tua casa. É meia banda dele ou não? Tem uns que são meia alguns banda, é meia, né? Alguns é inteira, alguns é só nas bordas, não depende. Vai num carro normal. Vai. Até carro vai, normal? porque tem desde um aro 14, um aro 15. Vai. Só que assim, não justifica você pegar um carro que você vai no shopping, no mercado, botar um semi-slick. O Neova é um semi-slick? O Neova é um pneu de rua ultra alta performance, não é um semi-slick. Não é um semi-slick. Não é um semi-slick, mas tem concorrente que tem um pneu... Neova é a marca, o modelo da do Yokohama. pneu. Só que Vocês têm que traduzir para Isso. nós, Desculpa. Nós não Nós sabemos estamos no papo de... nada, Nós estamos no papo de compadre aqui. A Sara é tão falante, hoje ela tá tão... Hoje estão bombardeando ela. Ela vai ficar deprimida hoje, viu? Eu só tô observando e aprendendo. Então, mas Na verdade, tem coisa que não dá nem pra aprender. Pior assim, que eu vou elaborando perguntas aqui que depois eu preciso voltar. Isso. Então, eu tenho que parar na hora, porque eles estão Isso. falando do semi-slick, do Neova, do não sei o que. Não, O Neova é um pneu esportivo, o modelo chama Neova, né? A Advan Neova, da linha Advan, modelo Neova. Então, é um pneu da Yokohama. Era um pneu que é um pneu de rua, ultra alta performance. É um nível mais extremo de performance que você pode ter para um carro que usa na rua. E é um street legal, que a gente chama, é permitido o uso na rua. O semi-slick, ele era permitido usar na rua até alguns anos atrás. Então aí entra um recado para os fake news, né?
O pneu semi-slick ele não pode mais ser usado na rua. Ele não é mais um pneu street legal porque ele não alcança os níveis de ruído. Então, um semi-slick de verdade, não um fake news, ele vem escrito hoje na parede lateral somente para uso em competição. Que é o caso do nosso Advan A048. O 048. Esse é um pneu semi-slick de verdade, não é um fake news. O fake news é um pneu esportivo de rua, que tem um desenho um pouquinho mais liso, que o cara fala, vende como semi-slick. Esse que você citou aí, você pode dar um exemplo pra gente? Qual veículo que a gente pode aplicar esse Qualquer pneu? carro. Por exemplo, eu tenho um Focus velho, mexido, turbo, e eu usava esse pneu Neova como pneu de rua. Já usei o A048 também para rua, quando ainda era permitido para rua, e uso hoje o Neova porque é o que me atende, né? Então, pode usar para qualquer carro. Tem medida para carros maiores, para as BM, para os Porsche, para carros assim, e tem medida para carro desde o aro 15. Aí, esse pneu usa muito em provas de endurance, provas longas, Interlagos, por exemplo, 500 km, 1000 milhas, carros compactos, como tem uma equipe que tem um Corsa com motor 16 válvulas, todo preparado, usa Neova e faz a prova inteira com um jogo. Então, se está chovendo, se parou de chover, continua do mesmo jeito, pista, não para de rodar. Sim, passado, sim. Né, que é o carro do Maurício lá, do Arias, e preparado lá pelo Du Keller. Então, usa um pneu nosso de rua, vai para a pista e funciona, entende? Então, não é um fake news, é um pneu de ultra alta performance. Não é um pneu de corrida, mas pode ser usado nesse tipo de carro especificamente. Aproveitar o gancho do meu amigo aqui. Hoje podem me moer, falando sobre pneu slick, obviamente eu presto atenção em pneu o tempo todo. Sim. Sábado, domingo, nas horas de folga, no lazer. Enfim. Para no semáforo, já dá uma olhadinha. É inevitável. Inevitável. A gente vê sapato. A gente vê o sapato do carro. Né? A gente vê o sapato do carro, né? Porque para no semáforo, você já dá aquela olhadinha, né? Deixa de ser o pneu do nosso pé, exatamente, não é, Sara? Exatamente. É o pneu do nosso pé. Mesmo. A gente precisa ser um pneu de qualidade. Tá correto. Tal, exatamente. E tem vários tipos, para vários usos, é igual o pneu. Mulher é isso. E o sapato das outras mulheres, de preferência. Também. Onde será que ela comprou esse sapato Yokohama? Vamos pensar, né? Mas a Yokohama não tá fazendo solado ainda não? Porque, por exemplo, a Michelin faz sola pra tênis, corrida. Eles fazem tênis. A Goodyear também, né? Para os tênis de corrida, de competição, a gente, né, corra um pouquinho, usam esse solado. Então, quando a Yokohama lançar essas solas, você me patrocinar, né? com esse know-how de mil engenheiros, mas você vai correr daqui até se a gente falar em produtos variados, faz tua pergunta antes, porque na verdade, nós já cortamos. Na verdade, assim, eu falei que eu tenho observado, sempre observei, e esse fim de semana a gente viajou e eu prestei mais atenção, que a gente parou num lugar que tinha muitos carros parados, né? Vai deixando o cartão no para-brisa. Na rodovia. Não era um congestionamento? Não era um congestionamento, era um estacionamento lá da catedral, lá onde a gente foi. E a quantidade de carros com pneu careca eu vi, vocês eu vejo toda hora, isso eu fico chocado. Inacreditável. Carros novos, né? Carros novos, carros bons. E eu tô falando numa rodovia, que a gente parou num lugar cercado de rodovias, pessoas que estavam em trânsito. Absurdo a quantidade de carros. Eu vejo isso, eu fico chocado. Não tô falando pneu baixo, não pneu careca mesmo. E carros até caros, né? Carros caros. Mas isso aí não vai muito de encontro com essa coisa da pessoa só para quando chega no extremo? Já falamos sobre isso. Cultural, meio que cultural. Então, daí eu vou entrar numa outra polêmica, que a gente sempre falou que o brasileiro é apaixonado por carro. O brasileiro já foi apaixonado por carro. Porque nenhum brasileiro que seja apaixonado por carro deixa o seu carro caro ficar com pneu careca nesse estado. Então, se me desculpe, não faz sentido. Então, assim, eu acho que o brasileiro é apaixonado por status. Ele gosta de mostrar para os outros dele. Não, bota a gasolina, tá andando, tá tudo certo. Mas eu acho que o problema é bem mais cultural. Porque por exemplo, se perdeu essa coisa, né? Não tem nenhum dispositivo, pelo menos eu não conheço nenhum dispositivo no carro que fala, seu pneu tá na hora de trocar. Não existe, até onde eu entendo, nem aqui nem fora. No mínimo visual. Então, por exemplo, acende a luz para trocar o óleo, acende a luz para trocar a água.
babá. Acende a luz para trocar o freio. Água do para-brisa. Tem módulo para avisar um monte de coisa. Não tem para o pneu. Então, por exemplo, e vai embora. Mas eu volto a falar, por exemplo, o cliente que leva o carro na concessionária, ou tem um centro automotivo que está habituado a fazer para trocar óleo. Ninguém olha no pneu. Não olha. Mas nem o dono do carro também não olha. É isso que eu digo, o dono, será que ele nunca viu que aquele pneu dele já tá liso, né? Quer dizer, então, claro, quando é por dentro, que é um alinhamento que você não vê, mas tem uns que você vê por fora, tá nítido. Inteiro. Mas numa rodovia, se ele é parado... Preso, vai a pé pra casa. Sim, o carro é prendido. O carro é prendido sem piedade e tá certo. Porque esse cara é que vai botar em risco. Vai causar acidente. Aí sabe o que é o resultado? Isso que é o pior. Aí qual é a cultura, a solução do país para isso? Temos que baixar a velocidade, porque está tendo muitos acidentes. Então vamos botar a velocidade de 30 km por hora, que a pé você anda mais rápido. Vamos botar na estrada 60 km por hora, 70 km por hora, que a carreta vai te passar por cima, né? Porque Gustavo, os caras estão se matando com o pneu careca. A gente pegou, foi um feriado na sexta-feira. E a gente pegou chuva o tempo todo. A gente rodou mais ou menos uns 600, quase 700 quilômetros, praticamente embaixo de chuva o tempo todo. Com serra. Cara, quantidade absurda. O risco do acidente é muito grande. É muito grande. Mas eu acho que é a falta de cultura da pessoa baixar. Mas a legislação deveria fazer, em vez de diminuir a velocidade, aplicar uma multa mais severa. Porque o brasileiro só multa quando dói no bolso. Mas é que o volume de multa do radar é bem maior do que o volume de multa do pneu careca, né? Automaticamente precisa ter uma fiscalização maior. Faturar mais fácil, fica lá só lá mandando fotinha pra te multar com um pneu careca ou aprender seu carro, precisa ter uma pessoa que fisicamente para parar o carro e olhar. Exato. No mínimo profundímetro. Pois é. Só que aí são coisas bem complexas, assim, sabe? Gente, a gente tem que falar com os 1000 engenheiros para bolar um pneu que avise. Mas é que já chegou no nível. Mas é que aí que entra o negócio, como a gente se perdeu na cultura automotiva, né? Se a gente tiver que fazer um carro que avise tudo pro cara, pelo amor de Deus, né? Tipo, onde é que tá, né, o negócio? Prazer tipo, Mas, Gustavo, eu devo dizer que essa tecnologia me atrai, me absorve muito. Porque você chegar no carro sem tirar a chave da bolsa e abrir, abrir pra você. Você esqueceu de travar. Não esqueci de travar sozinho. Exato, é que eu sou meio... sozinho. Eu sou apaixonada. Eu sou meio roots, assim, eu ainda gosto do carro raiz, né? Que eu comando, eu controlo. Né? Não, eu gosto muito de tecnologia. Não, mas é que isso, a tecnologia... Eu acho que só falta isso que você comentou aí. A tecnologia vem... Gustavo, eu também tenho dúvidas, tá? Por quê? Eu também tenho dúvidas, então vou aproveitar que você é especialista com dúvidas. Lógico, não, imagina. Eu devo admitir. Eu também tenho dúvidas, eu também aprendo, assim. Eu tenho essa humildade. Demais, né? Boa. Os pneus de alguns anos para cá, a vida útil é menor. Sim. Eu vou te dizer o porquê que eu acho que são. Porque os carros são mais potentes. Correto. E nós temos o piso muito ruim. Também. Essas duas condições é o que fez com o pneu, porque de fato o pneu dura menos hoje. Dura menos. Porque carros antigos, o cara trocava pneu com 70, 80, 90 mil quilômetros. Óbvio, um Opala, um Passat, enfim. As velocidades eram menores. A potência do motor era menor. Principalmente o peso. Não fazia tanta curva, porque, né? Era estrada de terra, não, mesmo no asfalto, mas a velocidade era reduzida, a potência era baixa. Então, verdade. Né? Então, você acha que essas duas situações fazem com que o pneu diminua? Não só essas duas. Na verdade, quando a gente fala em desgaste de pneu, isso é um outro tema, né? Porque todos os clientes de todos os países que eu visito, a primeira pergunta é quanto custa, a segunda pergunta é quantos mil quilômetros ele dura. Não importa se te dá conforto, se funciona na chuva, se baixa o ruído, o cara não quer saber. Ele quer pagar barato e que dure para sempre. Né? Isso não tem como, né? Infelizmente. Só que aí uma coisa que aconteceu também nos últimos, vamos botar aí 20 anos, o conceito do carro, como a gente conhecia, também mudou. Hoje a gente fala qualquer carrinho pequeno, nós estamos falando de 140, 150 cavalos.
os carros aí, como você comentou, dos anos 80, 90, que os pneus duravam, que carro que tinha 150 cavalos? E vamos voltar. Maverick, talvez. Tinha 200 cavalos. Né? Então vamos pensar assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, não é tão longe, vamos voltar nos anos 90, né? Estamos falando aí de 30 anos. Lançaram o GTI 16 válvulas, 150 cavalos. Nossa, era um monstro. 150 cavalos. Quanto mais cavalo, mais potente. Mais potente. O cavalo representa a potência, né? São os cavalos vapor, né? Então, a gente tem que esclarecer tudo que existem leigos. Só que hoje você pensa assim, o cara vai lá, compra uma X6M, que é o carro mais absurdo que eu já andei na minha vida, que pesa 2 toneladas e tanto, e tem quase 600 cavalos. Fora a blindagem, porque a maioria hoje desse carro é blindado. Exatamente. Né? 90%. Então, estamos falando de 600 cavalos, praticamente, que o cara tem que pôr no chão. Quem que bota essa cavalaria toda no chão? O pneu. E você acha que um cara desse anda devagarinho? Pra que vai comprar um carro desse, né? O cara senta ali o pé, não tá nem aí. Dá o verde, ele acha que ele é o Max Verstappen. Pá, né? Vamos aí, né? Então, o pateta. Que acontece? O senhor volante. Então, o que acontece? O pneu tá sofrendo tudo isso aí. Ele tem que fazer o papel dele de passar essa cavalaria pro chão e manter o cara vivo. Então, óbvio que não vai durar como durava antes. Um pneu de um carro desse dura 10 mil, 15 mil quilômetros e olha lá. Com sorte. Se o cara for meio ajuizado. Então, isso é um exemplo, tá? Então, assim, claro que hoje a média, se você tem um carro normal, anda de uma forma normal, nós estamos falando lá dos 40 mil. Sim. Né? Então, é um número aceitável. Se você pensar que o trânsito urbano também complicou muito nos últimos anos, o ciclo urbano gasta 2 vezes e meia mais rápido. É uma forma maior. Do que usa em estrada. Né? Essa é uma informação interessante para quem é leigo, né? O desgaste do pneu na área urbana é muito maior do que uma velocidade, e gira, é o arranque e para. É isso que judia, né? Exato. Então você pensa assim, você tem essa situação urbana que é mais crítica, as velocidades são mais lentas, né? Na cidade aí você pensa, não, mas por que se eu ando devagarinho, por que gasta mais? Porque o arranque para, né? Então, aí você tem outras coisas, né? Você pega um carro com caixa automática. É muito mais simples de arrancar, né? Você afunda o pé e vai, né? Você não sofre. Só que o pneu está sofrendo, né? O pneu está tendo que passar tudo no chão. Ele que controla... Ele está sofrendo. Então, se você tem um carro, de velocidade, se você tem um carro manual, você é obrigado a arrancar mais devagarinho para não patinar. Então, você está comandando. Você controla. Então, você arranca mais devagar. Então, um carro normalmente com câmbio automático, comparado com o manual, ele gasta mais pneu. Sim. Então, mas só que são coisas que hoje o padrão é um carro automático, tamanho grande, pesado, com motor pequenininho, que você tem que acelerar bastante, né? O motorzinho que era de um hatch, hoje tem que empurrar um crossover. Exatamente. Então, é bem mais pesado, né? Eu digo que são os hatch do quilos mortais, né? Pegaram os hatch, aumentaram, esticaram e deixaram o mesmo motor. Então, esse conceito todo mudou. Então, quando a gente fala em durabilidade de pneu, que sempre é um tema complexo, existem vários fatores de desgaste, né? Tem o fator do próprio pneu, que aí entra composto. Por exemplo, um pneu standard ou um pneu alta performance. É um pneu de uso misto, um pneu de asfalto, então o próprio composto do pneu interfere na durabilidade. Mas todos os outros fatores que não dependem do pneu são variáveis. Condição de uso, se é urbano, se é rodovia, se anda em estrada com sinuosa, estrada mais reta. Até o trecho que o cliente faz frequentemente causa um desgaste diferente de outro tipo de usuário. Se é uma estrada de asfalto ou de cimento. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu tô olhando aqui essas bolinhas aqui ainda. E eu lembrei da pergunta que eu queria fazer, porque você falou da questão da fake news, né? Sim. Que é a questão dela para, a outra não. Isso aí é outra coisa, né? Mas enfim. Não, que tipo, aquela questão do frear, que até o pessoal que fala... Não é que ele freia, ele amarra o carro. Ele amarra o carro. Mas eu queria entender melhor isso. Qual que é essa diferença do amarrar o carro e do pneu que tem uma outra tecnologia que não vai amarrar o carro? Aí nós teríamos que entrar num tema bastante complexo para te explicar. Mas basicamente assim, a forma como esse composto, quando ele se deforma, como que ele reage a essa deformação. Então, se ele consegue se deformar gerando menos calor, por exemplo, ele vai perder menos energia. Então ele consegue... É difícil de eu te explicar assim, de uma forma fácil de entender. Você consegue, com menos esforço,
ou por exemplo, com o mesmo esforço, esse pneu vai andar mais, vai rodar mais livre, vamos dizer, o carro vai ficar mais livre, mas não tem nada a ver com tração e nada a ver com frenagem. Não tem. A fake news está justamente nessa questão da frenagem? Aí não tanto, é que na verdade isso aí é um pouco do tema leigo, né, das pessoas. O cara pensa que o pneu, quando se faz um teste de rolagem, está fazendo com o motor apagado. Nós não estamos tracionando, não estamos freando. Você solta o carro de uma rampa e vê quem que vai mais longe com o mesmo carro, com a mesma velocidade. E com pneus diferentes. E tem pneus diferentes. Então o pneu que for mais longe, quer dizer que ele está aproveitando essa energia de uma forma melhor. Então o que acontece? Essas pessoas que entendem, que veem um vídeo desse e falam assim, não, então se o carro vai mais longe, quer dizer que ele freia menos. Quer dizer que se eu precisar frear, ele não vai me obedecer na hora certa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um negócio bastante complexo de conseguir te explicar de uma forma fácil. Né? Eu não conseguiria, talvez. Então, mas basicamente é isso. Você aproveitar melhor. Essa questão porque você comentou das fake news. Será que as pessoas às vezes confundem a questão da frenagem? Mas agora eu entendi que esse teste é feito de uma outra forma. Isso, o teste não usa motor. O motor está desligado. Você solta ele de uma rampa. Quanto ele vai mais longe com a mesma energia. É como se ele se esfregasse menos no asfalto. Então exige menos energia para você fazer. Eu vou tentar te dar um exemplo prático, não é diretamente relacionado a isso, mas para você entender mais ou menos o conceito. Você pega um carro com um pneuzinho aro 13, por exemplo, com 30 libras de pressão, 30 PSI de pressão nas quatro. Você está num piso plano, você abre a porta e empurra esse carro, tá? Você tem um esforcinho, você começa a embalar esse carro, você empurra o carro. Você pega o mesmo carro na mesma situação e baixa para 15 PSI de pressão, bota os 4 pneus mais murchos. O que vai acontecer? Haja muque. O carro ficou mais pesado. Eu não mexi no peso do carro. Eu não estou tracionando, eu não estou fazendo nada. Eu estou precisando mais energia para botar esse carro em movimento e manter ele em movimento. De uma forma bem superficial, para que fique... Para eu tentar te explicar o que é esse efeito aí, seria mais ou menos isso, tá? Não é isso, mas é mais ou menos por esse caminho. Mas você deu um gancho para uma coisa assim do cotidiano nosso, que é a calibragem do pneu. É uma coisa tão básica e tão barata e de graça. Não é barata, é de graça, né? Salvo aquela moça que pagou R$400 para calibrar com ar premium. Né? Você conhece essa história? Não, é muito interessante. Você precisa conhecer. Foi cômico. Uma pegadinha que ela fez com o pai, com o namorado. Mas a diferença de estar calibrado ou não estar calibrado define a vida útil do pneu, define o consumo de combustível e define a sua segurança também. Olha, nós fizemos uma reportagem uma vez com um jornal de Curitiba, quando trabalhava na seccional. Nós fomos a um posto de gasolina com o calibrador, ficamos perto do calibrador, um pouco escondido assim, com a equipe de reportagem, e aí eu colocava o calibrador a 38 PSI, 40 PSI, bem acima do normal. E ficava longe. Daí daqui a pouco chegava o carro, o cara descia, ia lá ajustar a pressão, a gente chegava. Aí dizia, você vai calibrar o pneu, quanto você vai pôr de pressão? Eu vou pôr 30 PSI. Mas qual que é a pressão original do teu carro? Aí eles dava a tela azul, sabe? Dava a tela azul, tipo o Windows, né? Dava aquele ele, não sei, mas não é 30? Eu falei, não, vamos olhar lá na etiqueta. Vamos ver a etiqueta do teu carro. Onde está essa etiqueta? Normalmente é na coluna da porta do motorista, na coluna da ou na tampa do tanque, ou às vezes no porta-luvas, depende, mas sempre tem uma etiqueta. A porta é aquele negócio que a gente abre. Sim. Sacanagem, você vai apanhar na lateral. Rolo de macarrão vai cantar hoje, cuidado. Não, é porque quem está ouvindo precisa saber. É que ela falou saber. Com os olhos tão esbugalhados assim, meu Deus. Sacanagem. Não, normalmente quando você abre a porta tem a coluna, que é o batente, ali onde tem a fechadura. Ali tem um adesivo. Ali também. Tem ali na porta. Ali fica uma etiquetinha de fabricação, da data de fabricação do carro. Às vezes. Pode ser. É a data de Mas na do motorista. Do motorista, normalmente você abre e está ali a etiqueta. E essa etiqueta, ela te indica qual é a pressão recomendada pelo fabricante do carro, que é ele quem determina,
a pressão que você tem que usar. Não é o frentista do posto, não é a loja, não sou eu. A gente sempre confia no frentista. Então, mas se o frentista vai falar falar que é 30. E se ele falar que é R$400 para calibrar, com ar prêmio, R$100 cada pneu, você vai pagar. Na verdade, quem determina a pressão é o fabricante do veículo depois de uma série de testes que eles vão para ajustar para a carga daquele veículo, para a dinâmica daquele veículo, que seja o mais seguro, mais neutro possível na condução. Então, depois de todos os testes, eles vão definir a pressão que esse carro precisa é tanto. E é aquilo que você tem que usar. E com os pneus frios. Sempre quando você começa a utilizar, não adianta rodar o dia Agora vocês já viram alguém parar no posto de gasolina e esperar 30, 40 minutos o pneu esfriar para poder calibrar? Não faz. Jamais. Então tá queimando a mão ali, tá mandando ar ali no carro. O cara tá tirando pressão. Tá tirando pressão, Por que a fábrica determina a pressão a frio? Porque você não consegue determinar o quanto ela vai subir com o uso. Se for uso Gustavo, pouco... eu vou sair de casa, o posto, até eu chegar no posto, vai aquecer. Vai, mas até 1 km, 2 km em baixa velocidade não altera o suficiente. Tem que ter um posto de gasolina do lado redondeza, de casa. sempre tem. 1 km é bastante. 2 km. Mas isso é uma coisa que realmente a gente não desconhece, né? Sim, que as pessoas não sabem. Não sabe. Que o pneu tem que ser calibrado com ele frio. Isso é uma coisa pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque o que acontece? Nenhum pneu é 100% vedado, né? Todo pneu passa um pouco de ar pelo material. Claro, tem materiais mais nobres, compostos melhores. Até porque não para fora assim, do pneu, mas tem a junção do pneu com a roda, que é uma borracha por ali, grudada num metal, né? Exatamente. Então, e ali tem impureza. Às vezes o cara monta lá, às vezes pode, tem oxidação, no próprio produto para montar o pneu, tem superfícies ali que pode causar vazamento. Mas até pelo próprio revestimento interno, que é o liner, ele passa um pouco pelo material, né? Então, por exemplo, a Yokohama desenvolveu um composto específico para a parte interna que perde menos pressão do que o normal. Então, a calibragem dura mais tempo. Chama AirTex, o revestimento interno. Então, principalmente para caminhão e para pneu de caminhão, isso é extremamente útil, porque a estrutura interna do pneu de caminhão é toda de aço. Então, se você deixa passar menos ar por esse material, você evita ou diminui pelo menos uma corrosão e não sacrifica a tua carcaça para recap e tudo mais, né? Sara, foi uma aula para nós hoje. Nossa Senhora! Meu Deus! É complicado, né? Eu vi que vocês perguntaram também um negócio que é polêmico, que é do treadwear, né? Que todo mundo pergunta do treadwear, que é quanto maior, mais o pneu dura, né? Isso é uma ideia boa, mal executada, né? Então o treadwear, ele não é interessante você comparar entre marcas diferentes. Você não deve comparar o valor de treadwear entre marcas diferentes, porque cada marca tem o seu método próprio de teste, não é controlado. Então, um 300 para uma marca pode ser um 400 para outra, pode ser um 200 para outra. Então, você mas é bom explicar o que é o treadwear. O treadwear é um índice de desgaste, né? Então, isso aí foi determinado nos anos 60 pelo governo americano, pelo Departamento de Transportes americano. Que é o DOT. O DOT, né? Então, eles fizeram alguns testes dinâmicos. Eles pegaram um carro X, que a gente não sabe qual foi. Eu achei os arquivos originais. Para acabar com essa polêmica. Eu achei os arquivos originais do DOT dos anos 60. Para acabar com esse assunto de uma vez, né? Porque eu via em revista, revista especializada, os caras colocando, você tem que procurar o maior valor de treadwear possível. E outras marcas chancelando isso, dizendo, cara, isso não tá certo, eu não vou aceitar isso. Aí fui pesquisar, fui investigar, deu um mau rolo, mas no final deu certo. Porque é difícil você mudar um conceito que já está há tanto tempo assim, errado, e todo mundo falando a mesma coisa, e você chegar lá, quem que é você? Você é um Zé Ninguém. Mas nos treinamentos que você dá, que você eu nem lembro se você ainda dá treinamento em centro automotivo, não mais, né? Não mais. Mas já sim, aplicou, até 2012, sim. Mas, por exemplo, tem clientes que ligam pedindo pneu pelo treadwear? Exatamente, tem. Mas é errado, porque ele leu numa revista que você tinha que procurar o maior treadwear possível. Só que eu vou te explicar por que isso aí não funciona, né? Que isso aqui é importante saber. Esse teste do governo americano, eles pegaram um carro X, um carro que a gente não sabe qual foi, e usaram um pneu de teste, que eles determinaram um pneu Y, que a gente também não sabe que pneu foi,
e criaram um roteiro em volta de uma base militar no Texas, que dava uns 300 e poucos quilômetros, era em milhas, tal, mas equivalente a uns 300 e poucos quilômetros. E esse carro dava 2 voltas, parava, fazia checagem de desgaste, alinhamento e tal, não sei o que, controlava a pressão e tal, e rodava mais um tanto, e foi fazendo isso até rodar quase 11 mil quilômetros. Que dava, em milhas lá, dava 7 mil milhas, sei lá, 6 mil milhas. Quando chegou nesses 11 mil quilômetros, eles determinaram uma projeção. Com essa velocidade de desgaste, esse pneu vai durar 30 mil milhas. Entendi. Então esse pneu é o treadwear 100, é o índice padrão, 100. Então determinaram que cada fabricante tinha que fazer o seu teste para você chegar num valor de treadwear para o seu pneu, com múltiplos de 20, 120, 140, 160, como fosse, 80. Uhum. Só que assim, se eu não tenho o mesmo carro, como comparativo, se eu não tenho a mesma rota e eu não tenho o mesmo pneu, como é que comparativo, você vai ter o mesmo resultado? Você não tem o mesmo resultado, não é um teste controlado. Então era uma ideia boa, mal executada. Eu perguntei para você dos treinamentos, se alguém pergunta, eu quero comprar um pneu, mas qual que é o treadwear? Porque de vez em quando alguém... Isso aí já não... Isso aí, na verdade... Já pensou? Não, e acontece, só que daí você tem que explicar, olha, veja bem, o treadwear é um resultado subjetivo. Mas o engraçado é que, por exemplo, Gustavo, o cliente, já aconteceu, qual que é o treadwear? Fala, é 480. Isso. Não, então beleza, então eu vou comprar. Nem eu sabia que era 480. E o cliente ela compra, tem 500 trilhões de números no pneu, ele não vai procurar, nem viu se era ou não era. Mas e a maioria das vezes, a maioria das vezes era para um carro pequeno, um carro sem potência nenhuma, desnecessária, nenhuma necessidade de saber treadwear. É complicado, porque o teste é subjetivo e quer dizer, era para ajudar e cria mais confusão. E criou confusão, não serve para nada, na verdade. Então hoje você tem que se basear no sistema de etiquetagem. Os parâmetros são diferentes, né? Na verdade, muito diferentes. Se você não tem o comparativo, você não tem como comparar, né? A gente não consegue parar eles. Não, gente, olha, foi uma aula realmente maravilhosa. Eu tinha aqui um monte de perguntas ainda pro Gustavo. Você viu que eu nem consegui falar, né? Só porque... Falou muito pouco. Nossa! Eu falei que é longe o negócio, assim, que é muito mito, é muito admirada, muita coisa vocês conhecem. Mito. Eu já tava assim encantada com o que o Edu conhece sobre pneus. E aí juntou vocês dois aqui, a gente ia interromper como? Não dá. Tem como, vocês conhecem. Mas agora muito. terminou. Agora imagina se a gente fosse falar de cerveja. Aí eu ia alemão aqui do lado aí. Eu não bebo, isso que eu corto. Eu não bebo. Não, alemão que não gosta de cerveja? Não é nem que eu não gosto. Fake news. Eu não tomo mesmo. Eu, na verdade, assim, eu comecei na Yokohama em 2006. Eu tenho bem menos tempo que o Edu, né? Eu comecei em 2006 na Yokohama Brasil, né? Na seccional. Em 2013 eu mudei para São Paulo, era em Curitiba, eu sou de Curitiba. Eu sou de Porto Alegre, mas morei em Curitiba, né? E em 2013 eu mudei para São Paulo e que eu fui contratado pela fábrica. Então hoje eu trabalho para a fábrica e dou suporte para todos os distribuidores da América Latina. Então hoje já é mais difícil, eu não tenho mais contato com as lojas. Não. Né? Eu tenho contato com os distribuidores. Então eu gosto de ter esse contato com as lojas para pegar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. Né? Então é legal a gente ainda ter esse acesso aí e poder... Mas agora tem o podcast Rally Du. Aí, ó. Então. Trazendo sempre aí. Vai ter que ter outros capítulos. Vai ter que ter mais um capítulo aqui para falar ainda com o Gustavo. Mais sobre a Yokohama, porque de fato assim, eu fiquei bastante impressionada por como a Yokohama investe nisso, né? Essa questão de diferencial, de tecnologia, de muito estudo. Mas é isso, gente. Vamos ter que terminar aqui por aqui hoje. Que pena, mas vamos continuar. Outro dia a gente volta aqui também. Exato, a gente agradece muito você. Beleza, Gustavo. Quem tiver pergunta, manda aí, a gente detona na próxima aí. Porque agora vai abrir um leque de coisa aí, né? Vai abrir um leque de coisas mesmo. Né? Aguenta agora ali, vai vir com aquele, né? calhamaço de papel. Não, mas é legal. E é isso aí, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Imagina, valeu. No nosso podcast Rally Du. Porque a Rally Du tem o que você procura no tempo que você precisa. Agora saiu, aí saiu. Mas uns 20 podcasts a gente já aí sai redondo. Quer repetir? Quer repetir? Então vamos lá, Ricardo. Vamos repetir aí. Só anota o tempo do corte.
Então vamos encerrando por aqui o nosso podcast Halidu, porque na Halidu o que você procura tem tudo. Ai, parou! Na Halidu tem tudo que você procura no tempo Você que você continua, precisa. então tá. Quer que eu comece? Vou começar. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de todos aqui hoje. E encerramos o nosso podcast Halidu. Curte, compartilha, porque na Halidu tem tudo que você procura No tempo que você precisa. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês. Valeu pelo convite. Putz, que muito delícia.